todos os meus queridos amigos e irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, mais um dia aqui, neste domingo, nesta noite de domingo, nessa transmissão ao vivo, para nós meditarmos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu, porque Ele é fiel e a sua bondade, a sua benignidade dura para todo sempre. Já estão aqui conosco os nossos amados irmãos que estão chegando, se aproximando, e nós glorificamos a Deus pela vida de todos os amados, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou usar por base um texto que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Para a nossa meditação nesta noite, vou ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos 7, a partir do versículo 17. Aleluia. E diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 7, 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, porque para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E havendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Sinai, do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvindo os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Oh, glória a Deus, que palavra abençoada. Vamos fazer uma breve oração para nós passarmos a meditar nesta palavra.
Maravilhoso Deus, Santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui diante de Ti mais uma vez reunidos para, com os nossos amados irmãos, meditarmos na Tua palavra. Meu Senhor, como é bom estar diante de Ti, estar na Tua presença, e Te pedimos nesse momento que o Senhor use o Teu servo para falar às nossas almas, aos nossos corações. Faz assim como Te aprouver. É o que nós Te pedimos desde já e Te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, esta palavra, Atos dos Apóstolos, faz um breve relato de como as coisas tinham acontecido naquela época, e nós vemos aqui um breve trecho do que acontecera a Moisés, né, na vida de Moisés, antes dele ter sido comissionado para libertar o povo do Egito. Nós já falamos aqui em determinada oportunidade, que assim como Deus enviou Jesus para nos libertar, Ele também enviou da mesma forma Moisés para libertar aquele povo. E o que aconteceu na antiga aliança também aconteceu na nova aliança. Uma coisa para que na nova aliança não tivéssemos dificuldade de entender o agir de Deus. Inclusive Deus fez muitas coisas, né, acontecerem repetidamente para que nós mesmos tivéssemos a convicção e a certeza de que Deus estava naquele negócio. Uma coisa que aconteceu no chamado de Moisés para ir libertar o povo do Egito foi que Deus apareceu ao pai de Moisés em sonho, Arão, que era casado com a sua tia Joquebede. Ele apareceu a Arão e disse: olha, vocês vão ter um filho, e esse filho que nascer vai ser o libertador do meu povo. Este povo que já estava há 400 anos oprimido no Egito, e que Deus prometeu que ia libertá-lo das mãos daquele faraó que os escravizava. Então, Deus deu o sonho, Moisés creu naquela profecia, Arão creu naquela profecia, e quando o filho nasceu, né, Moisés nasceu, aconteceu um fato inusitado que também veio a se repetir quando do nascimento de Jesus. O inimigo das nossas almas, ele não sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Somente Deus pode fazer isso. Eu digo sempre para os irmãos que é somente Ele que tem a ferramenta que esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Moisés verbalizou aquele sonho para a sua esposa, Joquebede, que era também sua tia, o inimigo das nossas almas ouviu que aquela criança que iria nascer iria libertar o povo que estava cativo no Egito. E aí Faraó, o inimigo das nossas almas, se encarregou de comissionar Faraó para destruir todas as crianças. E assim foi feito, e todas as crianças foram assassinadas. Mas Deus, como tinha prometido, e a promessa dele ele cumpre fidedignamente, aquela criança foi preservada e seus pais esconderam, guardaram aquela criança por 3 meses. E quando aquela criança estava com 3 meses, eles muito oprimidos e com medo de que fosse descoberta a criança escondida na residência, Arão lembrou-se da promessa de Deus e disse: olha, se é promessa de Deus, se Deus disse que ia dar essa criança para libertar o povo, então Deus vai cuidar da criança e vai se responsabilizar. E assim foi feito, e eles acharam por bem, tomaram a iniciativa de pegar a criança, colocar no cesto e soltar no Rio Nilo. Todos sabem da história, ele foi colocado no cestinho, foi colocado no Rio Nilo, e ele foi encontrado pela filha do faraó. A filha do faraó, que estava ali no Rio Nilo, que ela não estava tomando banho, né? Não era um banho de asseio, não era um banho de higiene pessoal, era um banho de ritual religioso,
né, onde ela estava orando e pedindo ao Deus Nilo, que era uma das 10 divindades do Egito, que desse a ela um filho, porque a filha dela, que ela tinha, que teve com o seu marido, que era meu irmão, o Tutimotes II, né, a menina tinha morrido e ela não tinha herdeiro para deixar assumir o trono do Egito. E aquela criança foi colhida por ela como resposta de oração. Quando ela abriu o cesto, nós vemos isso muito bem no livro de Flávio José. É uma literatura extra-bíblica, mas o Flávio José, um historiador judeu do primeiro século, ele registrou muito bem essa, como outros acontecimentos do povo hebreu. E quando ela abriu o cesto, viu que a criança era hebreia. O menino era um hebreu, porque estava circuncidado. Ao 8º dia, os hebreus tinham o costume de circuncidar as crianças. E aquela criança era para ser assassinada, porque a ordem do faraó era que todas as crianças fossem assassinadas. Mas como aquela criança foi resposta de oração que a menina tinha feito, a filha de faraó tinha feito ao Deus Nilo, né? Eles pouparam a criança. E Moisés foi criado na casa de faraó, foi criado como príncipe no Egito, nós vimos aqui no texto. E antes de ser criado como príncipe, a irmã de Moisés, Miriam, estava acompanhando, e quando ela disse que precisava, a menina ofereceu de uma mãe de leite, de uma mulher que pudesse amamentar a criança. A irmã de Moisés levou a criança para ser amamentado pela própria mãe, e quando ele chegou a uma determinada idade, ele foi entregue à filha de faraó e foi criado como rei, como príncipe na casa de faraó, o rei do Egito. Moisés foi ensinado nas melhores escolas do Egito, aprendeu tudo que um príncipe poderia aprender. Ele aprendeu, né, a arte da guerra, ele foi tratado e trabalhado, isso também Flávio José fala, para ser um general de guerra. Moisés era um homem sanguinário, tanto que quando ele viu o egípcio, o feitor egípcio maltratando o hebreu, ele foi lá e assassinou o cara. E Moisés, faraó tinha, né, a pretensão de matar Moisés, mas como tinha sido um presente que a filha tinha ganho como resposta de oração, ele se absteve de fazer isso. E buscava a ocasião, a oportunidade para ceifar a vida de Moisés. E aí, quando Moisés, aos 40 anos, né, de idade, cometeu aquele assassinato, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 24, que Moisés recusou-se de ser chamado de filho da filha do faraó. Ele não aceitou aquele encargo, e nós vemos aqui, né, que o plano de Deus para aquele povo que tanto orava pedindo a libertação, né, o plano de Deus era, né, estava se cumprindo, foi poupar a vida de Moisés, colocar Moisés dentro da casa de Faraó para ser criado como príncipe. Quando Faraó morresse, Moisés automaticamente assumiria o trono do Egito, e aí aquele povo estaria livre, estaria liberto. Mas aconteceu com Moisés o que acontece muitas vezes com o povo que serve a Deus. O povo que serve a Deus costuma dizer, principalmente quando está, né, ali no Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Verbaliza, abre a boca e diz a Deus que pode fazer a sua vontade na minha vida. E aí, quando chega a hora de Deus fazer a vontade na vida daquele que crê em Deus, naquele que diz que Deus pode fazer a vontade, a pessoa simplesmente não aceita, a pessoa simplesmente rejeita, a pessoa simplesmente, né, menospreza a vontade de Deus e quer que a vontade dele seja feita por Deus e não que ele faça a vontade de Deus. Isso aconteceu com Moisés, né? Você não é o primeiro e nem vai ser o último que vai querer rejeitar, que vai querer, né, impedir, que vai querer, não vai permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E aí
Moisés, depois daquele assassinato, ele se recusava de ser chamado de filho da filha do faraó, teve que fugir, porque a partir daquele momento, Faraó tinha a legitimidade, tinha a legalidade para matar Moisés, porque naquela época estava vigindo no Egito a lei de talião, dente por dente, olho por olho. Então ele tinha assassinado uma pessoa, ele teria que pagar com a própria vida. A partir daquele momento, o faraó do Egito tinha autorização legal para fazer o que ele toda a vida teve vontade de fazer e não fizeram, porque o Moisés tinha sido um presente do Deus Nilo, entre aspas, Deus para eles, né? E aí Moisés fugiu, foi para o deserto de Midian. Lá ele ficou 40 anos, conheceu a sua esposa, conheceu a sua esposa Zípora, com quem casou e teve 2 filhos. E ali, o mesmo que chama a atenção é que o mesmo tempo que ele passou na casa do rei, criado como príncipe, bem tratado, tudo do bom e do melhor, por ter recusado de fazer a vontade de Deus, pagou um preço, foi para o deserto e passou o mesmo período no deserto, sabe Deus como, passando dificuldade, passando várias adversidades, sofrendo muito naquele deserto, porque se recusou de fazer a vontade de Deus. Mas quando Deus quer, ele coloca que aquela pessoa, aquele filho, aquele servo para fazer a vontade dele. E isso aconteceu com Moisés. Completados os 40 anos, Moisés foi chamado por Deus e disse: pronto, chegou a hora, vamos lá, fazer a minha vontade. E aí Deus apareceu para Moisés naquela sarça ardente. Moisés ficou muito impressionado e Deus disse: olha, a terra onde pisas é santa. Então, na presença de Deus, significa que na presença de Deus a gente não pode chegar, não pode aparecer, não pode se apresentar de qualquer maneira. E foi exigido a Moisés que ele tirasse as sandálias do seu pé, ali quando Deus apareceu para ele no Monte Horebe, na sarça ardente. Então, ele foi comissionado a tirar o povo do Egito. Então, meus irmãos, e aí tem aquela questão de que ele disse que era pesado de língua e pediu que Deus autorizasse que seu irmão Arão fosse com ele. E ele disse que era pesado de língua e pediu, e Arão foi. E muitas pessoas dizem que ele era pesado de língua porque era gago, porque era fanho, mas nada disso. Não era nada disso que tinha acontecido. Moisés era pesado de língua porque Arão e aquele povo todo estava no Egito. Moisés tinha saído do Egito há 40 anos. Ficou sem ter acesso à língua egípcia por 40 anos. Então ele estava com dificuldade do idioma. Nós vemos alguns irmãos, por exemplo, o pastor Frank, que mora nos Estados Unidos há 33 anos. O pastor Frank vem sempre ao Brasil, tem sempre contato com brasileiros lá nos Estados Unidos, mas às vezes o pastor Frank vai falar e alguma palavra foge, porque ele não está com muita habilidade no idioma português. Ele fala lá mais o inglês, o espanhol, e às vezes falta alguma palavra. Eu testemunhei agora por último, ele estava celebrando um casamento, e ele quis dizer uma palavra, mas aquela palavra não veio, ele só sabia dizer a palavra em inglês. Então, isso aí é ser pesado de língua. Ele estava com dificuldade com aquele idioma que ele passou 40 anos sem ter contato, nem ter acesso com aquele idioma. Lá na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha como se comunicar, e as distâncias muito longas, eles não tinham como estar se encontrando com frequência, e ele passou isolado no deserto, até mesmo com medo de morrer, 40 anos sem acesso à língua egípcia. Então, o comissionamento que ele recebeu foi de ir no Egito, tratar com o faraó para que o faraó libertasse o povo. Então ele tinha dificuldade e pediu que o irmão acompanhasse, porque o irmão estava lá no Egito, dominava bem o idioma egípcio e dominava bem o idioma hebreu, porque entre si os hebreus que estavam no Egito falavam com certeza o idioma deles, E quando aconteceu o êxodo, a Bíblia diz que foram 600 mil homens,
dizem que dá entre 2 e 3 milhões de pessoas, porque na época as crianças nem as mulheres eram contadas, somente os homens. E aí Moisés recebeu esse comissionamento e foi tratar com o rei do Egito, o faraó do Egito, Tutmoses, né? Tutmoses III, seu irmão, era filho, né, do Tutmoses II, certo? Da esposa da sua mãe de criação, da filha do faraó, com a amante Ísis. Ela teve um menino e a mulher e aquele menino, ele não conseguiu assumir o trono do Egito quando o seu pai morreu, porque a mãe de criação de Moisés, já que não tinha mais o filho para assumir o trono, a mãe de criação de Moisés, ela foi e ela mesma assumiu, né? Tem os irmãos que fazem um pouco de graça com o nome dessa mulher. O nome dela é um pouco esquisito, Hatshepsut, né? Que era a mãe de criação de Moisés. Ela assumiu o trono do Egito quando o irmão e marido dela morreu, né? Porque Moisés recusou-se de ser chamado filho da filha de Faraó, né? E isso aconteceu, meus amados irmãos, porque quando o Egito ele passou por um período de instabilidade política muito grande, ele foi dominado pelos Ixos. Os Ixos eram os asiáticos nômades que invadiram o Egito na 12ª dinastia, e eles passaram por muitos anos, né, governando o Egito, na mesma modalidade que os faraós governavam. E os Ixos foi que eles levaram o cavalo para o Egito, e somente na 18ª dinastia o Amose juntou um grupo, montou um exército e foi lá e tomou de volta o Egito dos Ixos. Na 18ª dinastia foi montada por Amoses, que Amoses ele resolveu casar com a sua irmã para manter a linhagem real. E tiveram 2 filhos, os 2 filhos, eles obrigaram os filhos a casar, e esses 2 filhos casaram e tiveram 2 filhos, e esses 2 filhos casaram, né? E foi daí que nasceu a mãe de criação do Moisés. Eles faziam isso, casamento entre irmãos, para manter a linhagem real. E esse fato, né, aconteceu, e por conta deles terem, né, quando eles retomaram e eles viram que os hebreus que estavam no Egito, que tinham sido levados por José, eles eram da mesma linhagem de Sem. Eles eram semitas. Os Ixos eram semitas e os hebreus eram semitas. Por causa disso, né, é que José, quando foi vendido como escravo no Egito, ele permaneceu do jeito que ele foi vendido. Ele não foi castrado, porque era praxe de os homens que eram comprados como escravos para trabalhar no palácio, eles eram castrados, né? E ele foi poupado porque ele era hebreu, e hebreu era semita, e os Ixos eram semitas, e os Ixos estavam governando, e aí resolveram poupar. É um hebreu, é semita, é nosso, né? É da mesma linhagem, da nossa mesma linhagem. Semita é filho de Sem, que é filho de Noé, são os filhos de Noé. E aí ele foi poupado. Por isso que José teve filhos, né? Ele casou e teve 2 filhos, porque ele foi poupado. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés, né? Foram filhos de José, e também receberam o nome das tribos, de 2 tribos de Israel. Então, meus amados irmãos, o que chama a atenção é que quando Amós ele retomou o Egito na 18ª dinastia, que ele soube que os hebreus eram, né, semitas e os Ixos eram semitas, aí ele resolveu escravizar os hebreus. E aí diz lá em Êxodo 8:1, né, que surgiu um faraó que não conhecia, e apareceu um faraó
que não conhecia, né, a José. E esse faraó foi exatamente o faraó que resolveu criar problema, e Deus ainda endureceu o coração dele para que ele libertasse o povo do Egito. O faraó que mandou matar as criancinhas na época do nascimento de Moisés foi o faraó Tutmoses II, que era pai, que era o marido da mãe de criação de Moisés, e o faraó que perseguiu, que impediu o povo de Deus de ser libertado, que endureceu o coração, foi o Tutmoses III, que ele fez isso porque tinha raiva, ódio do Moisés, porque ele era para ter assumido o reinado antes e não assumiu porque a mãe de criação de Moisés, né, que era rival da mãe dele, a mãe dele era a amante Ísis, ele fez isso por rivalidade. Então, ele, para piorar a situação, teve esse fato familiar, né, que gerou esse problema. E aí fica uma lição, né? O cara que tentou impedir que o povo fosse liberto era irmão de criação, era filho da amante, e aí a gente tira uma lição desse fato que causou problema para o povo hebreu, que Deus aproveitou o problema para dar ensinamento aos egípcios e aos hebreus também, e ficou para nós até hoje. Filho fora do casamento, relacionamento extraconjugal, somente traz problema para a nossa vida. Foi o filho da amante, né? O filho da amante que causou problema para o povo hebreu. Amém, irmãos? Então, fica este ensinamento, esta lição, porque relacionamento extraconjugal, filho fora do casamento, gera problema para as gerações futuras, para as gerações atuais e para as futuras também, né? Grande ensinamento. Então, esse povo foi liberto, e aí nós chamamos a atenção o seguinte: Moisés rejeitou fazer a vontade de Deus e por isso passou 40 anos no deserto. E o outro lado da história, eu lembro aqui do meu velho pai, que ele gostava muito de dizer, né, a gente tem que aproveitar que a gente passa mais tempo morto do que vivo, né? E o ensinamento é exatamente esse, que Moisés, né, foi a Faraó, que era o seu irmão de criação, filho da amante, dizendo-se enviado de Deus para libertar o povo. Aquele Faraó teve uma oportunidade ímpar de conhecer o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. Ele conheceu esse Deus, foi apresentado a ele por Moisés. Ele viu os milagres que aquele Deus fez, fazia e faz. Ele viu o rio Nilo ser transformado em sangue. Ele viu ser avisado, profetizado que viriam as pragas, e as 10 pragas se cumpriram, literalmente como foi avisado e profetizado para ele, né? Ele viu o milagre da praga vir e Moisés interceder e a praga ir embora. Ele viu tudo isso, teve essa oportunidade e preferiu ficar com a religião que ele tinha tradicionalmente recebido dos seus pais. Ele preferiu servir aos deuses egípcios do que servir ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Eu Sou. Ele abriu mão daquela riquíssima oportunidade que ele teve, né? E ele, Faraó, viveu e morreu há mais de 3.000 anos, e este Faraó, né, está morto há mais de 3.000 anos, e a palavra de Deus diz que quem morreu, como ele morreu, rejeitando a Deus, está, segundo a palavra de Deus, no inferno. Então, ele teve a oportunidade ímpar e singular de conhecer a Deus, rejeitou aquela oportunidade e está há 3.000 anos morto, e segundo o que diz a palavra de Deus, nós deduzimos que ele está no inferno. Aquele homem viveu entre 50 e 80 anos, talvez 80 anos, porque Moisés, quando foi libertar o povo, tinha 80 anos, ele poderia ser um pouco mais novo. Aquele homem era considerado Deus, ele cumpria
né? Ele obedecia, cumpria a religião dos seus pais. Aquele homem tinha poder sobre a vida das pessoas. Tudo que ele queria, tudo que ele pensava, tudo que ele desejava, ele tinha nas mãos dele, né? Tudo que ele imaginava, eu quero isso, o que ele quisesse, ele tinha, porque ele era o rei do Egito, tinha o poder sobre a vida das pessoas, tinha poder sobre tudo. Recebeu uma riquíssima oportunidade de aceitar a Deus, né? Vendo aqueles milagres, vendo aquelas maravilhas, e ele rejeitou. Morreu com 50 ou 80 anos, fazendo o que bem queria, mas pelo que nós inferimos, deduzimos da palavra de Deus, aquele homem não está no local bom. E está há mais de 3.000 anos neste local ruim e vai ficar por toda a eternidade, né? Isso é uma grande lição que nós tiramos, né, desta passagem. Moisés, que recusou-se de ser chamado de filho da filha de Faraó, recusou-se de fazer a vontade de Deus, porque se ele tivesse feito a vontade de Deus, o povo tinha sido libertado, tinha sido liberto, né, facilmente. Assim que o Faraó morresse, não tinha problema, ele assumiria o reinado do Egito e liberava o povo. Mas ele não, ele recusou-se de fazer, né, de cumprir o que Deus tinha planejado. Teve que passar 40 anos no deserto, né, foi criado como príncipe, depois foi para o deserto para aprender, né, que a vontade de Deus deve e sempre prevalece nas nossas vidas, amém? E o Faraó, que teve uma riquíssima oportunidade de conhecer a esse Deus, né, praticamente pessoalmente, viu o milagre do Mar Vermelho se abrir, porque até ali ele teve a oportunidade de se arrepender, né? E ele resolveu perseguir o povo, entrou naquele caminho aberto no Mar Vermelho para tentar perseguir o povo e matar o povo e prender o povo, e foi, né, engolido pelas águas do Mar Vermelho. Depois que o povo de Deus passou a pés enxutos, o mar fechou-se e aquele homem morreu. Teve uma rica oportunidade e perdeu uma bênção grande que Deus proporcionou para a vida dele. Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus, têm a oportunidade de conhecer a Cristo. Nós falamos, pregamos, anunciamos, mostramos, né, testemunhamos dos milagres e maravilhas que Deus faz, e essas pessoas rejeitam essa oportunidade. Pessoas da nossa família, pessoas próximas a nós, porque o Faraó era irmão de criação de Moisés, rejeitou, né, a bênção, viu os primogênitos morrerem, o filho dele primogênito morreu, né, naquela praga que o anjo da morte foi e matou todos os primogênitos. Viu o milagre de quem tinha, né, ungido a sua casa, com os umbrais da sua casa, com o sangue do cordeiro de um ano puro sem mistura. Todas aquelas casas que estavam com o sangue nos umbrais, aquelas casas tiveram livramento quando o anjo da morte passou no Egito. Ele presenciou tudo isso, perdeu seu filho, viu todos esses milagres e rejeitou tudo isso que Deus proporcionou a ele, né, de graça. E ele rejeitou. Não, a religião é a minha, é a dos meus pais, né? E ficou com as convicções dele e morreu, foi tragado pelo Mar Vermelho, morreu há 3.000 anos e está lá, só Deus sabe como. Com certeza, pelo que nós conhecemos de Bíblia e de Palavra de Deus, ele não está no lugar bom. Tem um pessoal aí na televisão, por aí, que aprende errado, ensina errado e fala errado, que diz que é um programa que o cara diz assim: fulano de tal está no céu. Lá no programa dele, todo mundo vai para o céu, né? E o céu não é bem assim, pelo que a gente que conhece um pouquinho da palavra de Deus, ele é tomado por esforço, diz a Bíblia, né? A porta é estreita, o caminho é apertado, não, e poucos entrarão por ele. Quantos e quantas pessoas, meus amados irmãos, têm essa rica oportunidade de conhecer, né? Conhecer a Deus, ouvir falar desse Deus, rejeita, né? Fica, esses evangélicos querem ser melhor do que todo mundo, não respeita a religião dos outros, acha que são melhores do que os outros, não, eu nasci na religião tal, vou morrer na religião tal, e rejeitam a Cristo, rejeitam a salvação que nós todo dia colocamos gratuitamente, que Deus por misericórdia nos usa como pessoas chatas, inconvenientes e insistentes na cabeça deles, né, para estar
pregando, para estar insistindo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo, porque ele sabe para onde o justo vai e sabe para onde o ímpio vai. Então ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio antes se converta do seu mau caminho e seja salvo e vá morar no céu. Ele morreu, Jesus não morreu pelos salvos e pelos eleitos, ele morreu por todos. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna e vida com abundância, meus amados irmãos. E eu fico, pesaroso de ver quando as pessoas rejeitam a Cristo, as pessoas desprezam, as pessoas rejeitam esta tão grande e linda salvação que gratuitamente está sendo posta por Deus para nos dar livramento, para nos salvar da segunda morte, que é a separação definitiva de Deus pelo juízo. Todos os homens, por causa do pecado, vão passar pela primeira morte. Mas a segunda morte só passa quem quiser. A segunda morte, ela só passa pela segunda morte quem rejeitar a grande salvação que Deus está nos proporcionando, todos os dias. Está batendo a porta e a palavra dele diz: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. A iniciativa de abrir e deixar que ele entre é nossa, tem que ser nossa. Ele está insistentemente batendo, usando esses crentes, esses evangélicos que o pessoal chama de chato, inoportuno, inconveniente, usando porque nós sabemos e temos a convicção de como as coisas funcionam e como as coisas funcionarão. E tudo que está acontecendo, que nós estamos vivendo, está registrado na palavra de Deus, na Bíblia. E nós devemos ter bastante atenção a esses sinais, porque se nós, quem não perseverar, quem rejeitar, vai passar por uma situação dificílima. Aquele rico, na parábola do rico e do Lázaro, todos conhecem essa parábola. Aquele homem, ele tinha ouvido falar do Deus de Abraão. Aquele homem preferiu viver a vida dele do jeito, viver regaladamente. A Bíblia não fala que ele era homicida, que ele ficou, que era trapaceiro, que ele era adúltero, não fala. Mas ele não aceitou, com certeza, ao Deus de Abraão. E ele conhecia e tinha ouvido falar. E quando ele está ali no Hades e olha e vê o Lázaro no seio de Abraão, ele diz: pai Abraão, manda que alguém venha até aqui e ponha um pouquinho de água na minha boca. Ele conhecia o pai Abraão, tinha ouvido falar do pai Abraão, mas tinha rejeitado o pai Abraão. Ele conhecia, mas rejeitou. Ficou tentando pedir ajuda quando não era mais possível receber ajuda. A Bíblia diz que aos homens é dado morrer apenas uma vez, vindo após isto o juízo. Aquele homem faleceu tendo rejeitado ao Deus, Criador dos céus e da terra. E aí não teve mais jeito. E Abraão disse: olha, e ele disse: Abraão, manda que alguém vá falar com meus irmãos, para que eles não venham para cá. E Abraão disse: lá eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, Lá eles têm as pessoas que estão lá todo dia pregando, falando da palavra de Deus. Se quiser escutar, escute. Se não quiser, tem um abismo muito grande entre nós e eles lá. E aí não será possível a gente mandar e eles não vão ouvir. Como é que eles vão acreditar no morto? Então, as pessoas que, infelizmente, acreditam na teoria da reciclagem, essas pessoas vão ter uma surpresa desagradável. E eu digo muito para algumas dessas pessoas que acreditam muito na teoria da reciclagem, porque o planeta tem 7 bilhões de habitantes e Deus é Deus o suficiente para, se todos os 7 bilhões se ajoelharem no mesmo momento, Ele ouve e atende a todos os 7 bilhões. Tem um povo que conta uma história aí, não, porque de madrugada a fila é menor. Não tem isso não. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é Deus Todo-Poderoso. Se todo mundo pedir ao mesmo tempo, Ele atende a todo mundo no mesmo tempo e não tem problema, porque Ele é Deus. Criou os céus e a terra e tudo que nela há. Criou
a Terra, criou os planetas, as galáxias, criou todas as coisas, né? E Ele é Deus suficiente e tem Espírito para dar para todo mundo. Ele não recicla Espírito. Essa história de que vai reciclar, não vai, aí depois volta para fazer, né? Melhorar, isso é conversa para boi dormir. E eu digo o seguinte, né? Como eu disse já para algumas pessoas que acreditam na teoria da reciclagem. Na teoria da reciclagem que você acredita, se eu morrer do jeito que eu estou aqui, eu vou, se tiver alguma pendência, eu vou ser reciclado até ficar bonzinho para o céu. Se nós todos morrermos com base nessa teoria da reciclagem, todo mundo vai para o céu, né? Mas se essa teoria da reciclagem estiver errada, estiver certa, o que nós cremos que está na Bíblia, na palavra de Deus, que é eficaz, que é inerrante, inspirada por Deus, se essa palavra de Deus, que eu acredito que é certa, né, quando formos chegar diante de Deus, se somente ela estiver certa, a turma da teoria da reciclagem vai ficar na desvantagem e não vai para o céu como eles acreditavam. Então, nós que acreditamos na palavra de Deus, imaginemos, hipoteticamente, que a teoria da reciclagem esteja certa, nós vamos para o céu. E se a Bíblia, que é certa, estiver certa, está certa, nós vamos para o céu. Então nós estamos na vantagem, porque quer esteja certa a teoria da reciclagem ou no que nós cremos que é a palavra de Deus, nós vamos para o céu. E eles só vão se tiver certa a teoria que eles acreditam que é a teoria da reciclagem, que eu creio pela Bíblia que está errada. Então nós estamos na vantagem, né? É isso que eu gosto e costumo dizer para a turma que acredita na teoria da reciclagem. Tão absurda que o cara que criou não teve coragem de botar o nome dele. Ele botou um pseudônimo, né? O Hipólito Leon Denizar Rivaio. Ele disse, rapaz, esse negócio aqui é muito cabeludo, eu vou escrever, mas não vou botar meu nome não. Aí ele botou um pseudônimo lá, né? Codinome, porque o negócio era sério, era feio, e ele disse, não, vou lá botar meu nome nisso, e não colocou não. Né? Mas as pessoas acreditam, infelizmente. Nós estamos aqui falando todo dia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, diz a palavra do Senhor. Pois, meus amados irmãos, eram estas as palavras que eu tinha para deixar para a nossa meditação nesta noite, né? Que a oportunidade está sendo dada enquanto houver vida, a esperança. Aqueles 2 ladrões que foram sepultados ao lado de Jesus. Um zombou, desprezou, escarneceu, né? Teve a paga dele. E o ladrão, né, que estava à direita, disse, nós fizemos por onde está aqui, nós merecemos. Ele reconheceu que Jesus era Deus, mas esse aí não fez para estar aqui. Ele reconheceu, né, a Jesus como sendo o Salvador e ouviu a linda palavra de Jesus que disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E está no paraíso com Jesus. E quantas pessoas, né, estão ao lado de Jesus com a oportunidade, ouvindo Jesus, vendo Jesus, né, e rejeitam a oportunidade. E no último momento, enquanto houver vida, a esperança, aquele ladrão que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, no último momento ele recebeu a salvação e está com Jesus, está lá no paraíso aguardando a nossa ida para nós nos encontrarmos com eles e participarmos das bodas do Cordeiro. Então, esta a meditação e a reflexão. Eu gostaria de que, se você ouviu essa palavra e deseja entregar a sua vida a Jesus, a oportunidade está aberta e a oportunidade é ímpar. A oportunidade não pode ser desperdiçada, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, daqui a meia hora, daqui a 1 hora. Enquanto houver vida, a esperança. Se você foi tocado por esta palavra, se você quer entregar a sua vida a Jesus, você entre em contato comigo aí nas redes sociais, mande um alô para mim, fale comigo que nós vamos orar pela sua vida, vamos orientá-lo e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, vai fazer uma aliança com Jesus,
né, vai ser religado a Deus através, por meio da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar, encerrar este momento de meditação na palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração e nos acompanhe nessa oração. Maravilhoso Deus, Santo, bendito e eterno Pai, nós te apresentamos a todos que ouviram essa transmissão ao vivo e as pessoas que ainda vão ouvir posteriormente. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que guarde, ajude, meu Senhor, e livre de todo mal. Fortaleça, meu Senhor da glória, ajuda nestes dias maus, nesta caminhada, que o Senhor repreenda toda a fúria do adversário, todo laço, toda armadilha, toda obra do inimigo nas nossas vidas, contra estas vidas, que o Senhor neutralize e lance por terra pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo espírito de doença, de enfermidade, todo mal, bata em retirada pela autoridade que há no nome de Jesus. Cubra os teus filhos com o teu sangue, meu Deus, unja todo ser, blinde os teus filhos para que as enfermidades não venham abatê-los, que o Senhor repreenda todo mal, todo laço, todo levante, toda armadilha. Nos dá uma semana de paz abençoada na tua presença, de escape, livramento e de revelação dos teus mistérios. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esses vídeos todos que nós estamos gravando aqui, transmissões ao vivo durante a pandemia, todos eles estão sendo gradativamente disponibilizados também no YouTube, ficam no Facebook, aqui no Instagram, e eu estou disponibilizando no YouTube também, né? E logo depois dessa transmissão ao vivo, eu vou encerrá-la e vou iniciar uma nova transmissão para interagir com os amados irmãos, amém? E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Um beijo a todos e até breve, se Deus nos permitir. Amém? A paz e até breve, em nome de Jesus.